Boa tarde, pessoal aí do Fundamental 3. Ana Lúcia e os outros aí que se matricularem, né? Bem, nós vamos este ano estudar o Fundamental 3. Ano passado vocês fizeram o Fundamental 2, certo? Só que no Fundamental 2 ainda ficou faltando um conteúdo para a gente trabalhar. Então nesta primeira aula eu vou trabalhar o último conteúdo de Fundamental 2, tá? Que é, o tema desse conteúdo é acordes, certo? Então hoje vocês vão estudar sobre acordes. O que é acorde, como eles são formados, quais os tipos de acordes que existem, ok? Então, na apostila de vocês, de Fundamental 2 ainda, né? Vocês têm esse assunto, tá? Quem não tem a apostila de Fundamental 3 deve se dirigir à Secretaria da Escola de Música, que funciona de segunda a quinta, das 8 horas da manhã às 11, certo? Então, quem não tem, se dirige à Secretaria da Escola, tá bom? E adquira sua apostila de Fundamental 3. Vocês vão fazer este ano Fundamental 3, tá? Fundamental 2 eu vou dar a última aula aqui, só para não ficar, vocês não ficarem sem ter aquele assunto, que não deu tempo de trabalhar no ano passado, ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre acordes, tá? Deixa eu aproximar aqui a tela do computador, o quadro, para vocês visualizarem melhor, ok? Muito bem. Então, primeiramente a definição. O que é um acorde, tá? Então, dá-se o nome de acorde a um conjunto de notas tocadas simultaneamente, ok? Então, dá-se o nome de acorde a um conjunto de notas tocadas simultaneamente. E isto é acorde. É um conjunto de notas tocadas simultaneamente, ok? Aí você me pergunta, mas professor, o que é isso, simultaneamente, né? Simultaneamente é algo que acontece ao mesmo tempo, ok? Então um acorde é um conjunto de notas que são tocadas ao mesmo tempo. Vou demonstrar isso para vocês aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui um acorde. Ó, aqui eu tenho um acorde, Sol maior. Você observa que eu toco todas as notas ao mesmo tempo, né? Tá? Então, quando eu tenho um conjunto de notas que soa ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, eu tenho um acorde, tá? Ok. Tá? Então, um acorde é um conjunto de notas tocadas simultaneamente, certo? Vou para outro acorde. Ok? Só fiz essa levada básica aí só para vocês perceberem, né? Que o que nós chamamos, que muitas vezes as pessoas chamam de notas, não são notas. Nota é uma nota tocada isoladamente, tá? Ela sozinha é uma nota. Mas quando ela é tocada dentro de um conjunto, como eu mostrei para vocês aí no violão, então isso é chamado de acorde. Bem, outra coisa aqui. Aqui na apostila, a autora está falando assim: convém observar que os sons que formam os acordes são diferentes. Exatamente, tá? São diferentes. Vejamos os exemplos dados acima, tá? Ela deu aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo, Sol, Si, Ré. Eu não vou seguir muito
a apostila, eu vou seguir mais o esboço mesmo. Mas é só para mostrar para vocês que eu, como professor, estou respeitando a apostila, tá certo? E aí vocês têm que... por quê? Porque vocês têm a apostila, se eu não explicar conforme a apostila, vocês não vão entender a apostila. Então, algumas coisas eu vou falar aqui da apostila, tá? Então, aqui ela dá um exemplo, né, de acorde, ó. O primeiro exemplo que ela dá é o Sol, Si, Ré, tá? Aqui eu tenho o acorde de Sol maior. Então, quando as notas estão assim sobrepostas, significa que elas devem ser tocadas simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, certo? Outro exemplo que ela dá, Sol, Si, Ré, Fá. É um outro tipo de acorde. Sol, Si, Ré, Fá. E finalmente, outro tipo de acorde. Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Aqui nós temos 3 tipos de acordes, certo? O primeiro exemplo aqui que ela cita, por isso que ela diz que os acordes possuem notas diferentes, né? Aqui eu tenho Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Fá, e aqui eu tenho Sol, Si, Ré, Fá, Lá, tá? Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Então aqui eu tenho um acorde de 3 sons, aqui eu tenho um acorde de 4 sons, e aqui eu tenho um acorde de 5 sons. Então são esses os tipos de acorde que nós temos, certo? O acorde de 3 sons, o acorde de 4 sons e o acorde de 5 sons, ok? Muito bem. Então, ela diz, convém observar que os sons que formam os acordes são diferentes. Vejamos o exemplo. Sol, Si, Ré. Aqui, Sol, Si, Ré. Então, aqui eu tenho um acorde de 3 sons. Agora, Sol, Si, Ré, Fá. Tem um acorde de 4 sons. E Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Um acorde de 5 sons. Então, aqui eu tenho 3 sons. Aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho 5 sons. Ok? Entretanto, diz ela aqui, podemos, num acorde, repetir qualquer das suas notas. Deixa eu ver aqui o tempo. Uma ou mais vezes. Porém, para classificar o acorde como sendo de 3, 4 e 5 sons, contam-se apenas os sons diferentes. Ok? Não se conta os sons repetidos, tá? As notas repetidas chamam-se notas dobradas, tá? Ou seja, elas não são contadas, tá? Então, na contagem dos sons, dos acordes, eu conto apenas as notas diferentes, ok? Então, vamos lá, vamos à classificação dos acordes, né? Então, se eu fosse perguntar de vocês, quais os tipos de acordes existentes, tá? Então, os tipos de acordes existentes são esses aqui mesmo, certo? Acorde de 3 sons, acorde de 4 sons e acorde de 5 sons, tá? Esses são os tipos de acorde. Então, vamos lá. Tipos, né? Tipos de acorde. Dois. Tipos. Acordes de 3 sons, acordes de 4 sons e acordes de 5 sons, tá? Então, esses são os tipos de acordes existentes. Os acordes de 3 sons, os acordes de 4 sons e os acordes de 5 sons. Bem, primeira coisa, como são chamados os acordes de 3 sons? Então, prestem bem atenção, porque aí no exercício, certamente vocês serão cobrados em relação a isso. Então, como são chamados os acordes de 3 sons? Gente, os acordes de 3 sons são chamados de tríades. Ok? Tríades, tá? E existem 2 tipos de tríades. A tríade maior e a tríade menor. Não sei se ela fala sobre isso aí, tá? Deixa eu ver aqui. Se ela fala sobre tríade maior, tríade menor.
Quando as notas do acorde aparecem colocadas em terças superpostas, dizem-se que o acorde está em posição primitiva. Ah, tá. Ok. Ou posição natural. No exemplo seguinte, as notas dos acordes não estão em terças superpostas. Logo, os acordes não estão em posição primitiva. Deixa eu ver aqui, terças superpostas. No exemplo seguinte. Ah, tá, aqui, né? Bem, aqui ela está falando aí de estado fundamental e estado invertido dos acordes, tá? E a gente vai ver isso aí depois, tá bom? Então, primeiramente, vamos nos fixar aqui. Como são chamados os acordes de três sons? Então, os acordes de três sons são chamados de tríades, tá? Tríades. Como são chamados os acordes de quatro sons? Eles são chamados de tétrades, ok? Tétrades. E como são chamados os acordes de cinco sons? Pêntades, tá? Eles são chamados de pêntades. Muito bem, agora vamos nos ater ao número 1, tríades. Vou melhorar isso aqui. Vamos nos ater agora às tríades, tá? Como é que eu vou formar as tríades, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a escala de Dó maior, certo? Escala de Dó maior. Como é formada a escala de Dó maior? Escala de Dó maior é uma escala de 8 sons, vocês já devem saber disso, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, de Dó a Dó eu tenho uma escala de Dó maior. De Ré a Ré eu tenho uma escala de Ré maior. Aliás, uma escala de Ré, né? Porque é muito discutível dizer escala de Ré maior de Ré a Ré, porque pode ter a escala menor também, certo? Então eu vou dizer, de Ré a Ré eu tenho uma escala de Ré. De Mi a Mi eu tenho uma escala de Mi. De Fá a Fá eu tenho uma escala de Fá e etc. Muito bem, então tomando como modelo a escala de Dó maior, eu tenho 8 sons. Os sons são chamados de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e primeiro de novo, ou seja, os sons são chamados de graus, tá? Então, o primeiro som é o primeiro grau. O segundo som, o segundo grau. Terceiro som, terceiro grau. Quarto som, quarto grau. E vai embora. Então, por exemplo, na escala de Dó maior, o primeiro som é o primeiro grau, Dó, tá? Então, esses graus também recebem nomes, tá? Então vamos lá. O primeiro grau é chamado de fundamental ou tônica também, certo? Tônica, né? Mas no caso dos acordes ela é chamada de fundamental. Então, o primeiro grau é a fundamental. Aí vem o segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, tá? Então, vou fazer a divisão aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro grau é a tônica, ou fundamental, certo? Ou fundamental. O segundo grau, no caso da escala de Dó, é Ré, né? Então, o segundo grau é a supertônica. Tá? Não vou me ater muito a isso aqui, porque vocês já estudaram isso lá pelo básico 2, básico 3, tá? Então não vou me ater muito. Então só vou citar. Então o primeiro grau é a tônica, o segundo grau é a supertônica, o terceiro grau é a mediante, o quarto grau é a subdominante, quinto grau é a dominante, sexto grau superdominante, sétimo grau sensível e aí vem a tônica de novo, ok? Tônica ou fundamental. Bem, então para eu formar essa tríade, eu vou pegar quais notas dessa escala. Então, notem aí. Você vai pegar, para eu formar a tríade, você vai pegar o primeiro grau, que é a tônica, ou fundamental, vamos chamar de fundamental, né?
o primeiro grau, que vai ser a fundamental, tá? Vou colocar assim, fundamental. Você vai pegar a fundamental. Isso aqui eu estou falando das notas que vão formar a tríade, que na verdade vão formar o acorde, certo? Lembrem-se, tríade é um acorde de 3 sons. Então, para eu formar esse acorde, eu vou pegar da escala a fundamental, a terça, vou colocar por escrito mesmo, a terça e a quinta, ok? A fundamental, a terça e a quinta, olha aí, ok? Eu vou pegar a fundamental, a terça e a quinta. Então vamos lá. No caso da escala de Dó maior, qual é a fundamental? Fundamental vai ser Dó. A terça, Dó, Ré, Mi, vai ser Mi. E a quinta, Fá, Sol, então Sol. Então eu vou pegar a fundamental, que é Dó, a terça, que é Mi, e a quinta, que é Sol. Ok? Aí eu formei a tríade de Dó maior, certo? A tríade, ela pode ser maior ou menor, tá? O que é que vai determinar essa diferença? O que vai determinar a diferença é aqui, a terça, certo? Se a terça for uma terça maior, então vai ser Dó maior. Isso aí vocês já estudaram em intervalos, certo? Já sabe o que é uma terça maior e uma terça menor, tá? Então não vou me ater a muitos detalhes. E se a terça for uma terça menor, ou seja, tiver só um tom e um semitom de distância, essa tríade vai ser uma tríade menor, tá? Não vai ser tríade maior, ok? Então, os acordes de 3 sons são formados desta maneira, tá? Então, as tríades são formadas pela fundamental, terça e quinta, ok? Agora vamos para as tétrades, né? Como é que elas são formadas, as tétrades, tá? Como é que as tétrades são formadas? Pela mesma base da tríade, só que acrescenta uma nota a mais, tá? Então vamos lá. As tétrades são formadas pela fundamental, terça, quinta e sétima, ok? Fundamental, terça, quinta e sétima. Aí eu tenho uma tétrade, um acorde de tétrade, tá? Então, quando eu tenho 4 sons, eu tenho um acorde de tétrade, ok? De 4 sons, tá? Muito bem. Então, no caso de Dó, eu vou ter Dó, Mi, Sol, Si, tá? Esse Si pode ser um Si natural ou um Si bemol, certo? Essa tétrade, ela pode ser um acorde de sétima menor ou um acorde de sétima maior, certo? Então, quem vai definir isso é a escala, tá? Você vai ser uma tétrade de um acorde com sétima maior ou com sétima menor, certo? No caso de Dó, se o Si for natural, eu tenho um acorde de sétima maior. Se o Si for bemol, eu tenho um acorde de sétima menor, que é o conhecido popularmente como Dó com sétima, certo? Muito bem. E os acordes de 5 sons, como eles são formados? Eles são formados também com a mesma base dos anteriores, só que eu acrescento a nona. Ó, no caso do acorde de Dó, Dó, Mi, Sol, Si. Aí, no caso aí vai ser Dó, Mi, Sol, Si, Ré. Dó, Mi, Sol, Si, Ré, né? Aí eu tenho o que? A fundamental, a terça, a quinta, a sexta. Aliás, desculpa. A fundamental, terça, quinta, sétima e nona. Tá? Fundamental, terça, quinta, sétima e nona. Certo? Então, primeiro grau, que é a fundamental. Terceiro grau, que é a terça. Quinto grau, que é a quinta. Sétimo grau, que é a sétima. E o nono grau, que é a nona. Certo? Então, aí já ultrapassou o âmbito de uma oitava, né? Muito bem. Então,
Essas são as formas como eu vou formar, as maneiras como eu vou formar os acordes de tríade, de tétrade e de pêntade, ou seja, os acordes, como eles são formados, os acordes de 3 sons, os acordes de 4 sons e os acordes de 5 sons. Muito bem. Agora, para a gente terminar, vamos falar sobre a diferença entre o acorde, aliás, a diferença entre o baixo e a fundamental, certo? Então aqui a autora da apostila fala sobre isso, né? A nota mais grave do acorde, seja qual for sua posição, chama-se baixo. Então, nos exemplos que eu dei, vou colocar aqui mais uma vez os exemplos, tá? Coloquei aqui alguns exemplos que estão na apostila. Vamos lá. Então, qual é a diferença entre o baixo e a fundamental, né? Então aqui, ó. A nota mais grave é o baixo. Então a nota mais grave está aqui, ó. Sol, si, ré. Então a nota mais baixa é o grave. Tá? O grave é o baixo. Certo? Então aqui eu tenho o baixo. Certo? Muito bem. Então, no exemplo, a nota mais grave do acorde, seja qual for sua posição, chama-se baixo. Então aqui eu tenho o baixo, tá? Agora, quando o acorde se encontra em posição primitiva, terças superpostas, o baixo recebe o nome de fundamental. Então aqui, ó, aqui eu tenho aqui eu tenho um acorde em estado primitivo. O que é um acorde em estado primitivo? Ele não está invertido, certo? Então, o acorde está em estado fundamental, a gente diz. Existe o estado fundamental e o estado invertido, certo? Então, aqui o acorde está em estado fundamental. Então, quando o acorde está em posição primitiva, ou seja, está em estado fundamental, ou seja, com terças superpostas, dessa forma aqui, o baixo recebe o nome de fundamental. Então, aqui o baixo vai receber o nome de fundamental. Ok? Ou seja, eu vou saber que essa nota que está aqui embaixo, está mais embaixo, ou seja, a nota mais grave, também é a fundamental. Então, ela é, ao mesmo tempo, o baixo do acorde e a fundamental. O que é a fundamental? A fundamental é a nota que dá nome ao acorde. Então, nesse acorde aqui, a fundamental é Sol. Então, ela é a nota mais grave, portanto, é o baixo. Mas, como eu tenho aqui uma tríade superposta, então aqui esse baixo, na verdade, vai ser chamado de fundamental. Então, aqui eu tenho a fundamental. Qual é a fundamental? Sol. É essa nota que está dando nome ao acorde. Então, aqui eu tenho um acorde de Sol, tá? Nesse caso aqui eu tenho Sol maior, certo? Outra coisa aqui, deixa eu ver para vocês. Falando agora sobre fundamental, né? A fundamental é, pois, a nota básica, a nota que dá origem ao acorde. Assim sendo, a fundamental é a nota mais importante do acorde, tá? Então, essa é a nota mais importante do acorde. Por quê? Porque é ela que dá nome ao acorde, certo? Muito bem. Ela aqui fala também sobre... Deixa eu ver, para eu racionalizar aqui, né? Para não ficar muito comprido esse vídeo. Formação dos acordes em geral. Tá. Isso aqui eu vou passar porque eu já expliquei anteriormente, então seria só mesmo repetição, certo? Deixa eu ver aqui. Quando o acorde está em posição primitiva, o baixo e a fundamental são a mesma nota. Eu já falei sobre isso aqui, certo? Então aqui ele está em estado primitivo.
Então, aqui eu tenho a fundamental, que dá nome ao acorde, mas ao mesmo tempo essa fundamental é o baixo, tá? Então, é isso aí. Resumindo aqui, os acordes de 3 sons, fundamental. Os acordes de 3 sons são formados por fundamental, terça e quinta. Os acordes de 4 sons são formados por fundamental, terça, quinta e sétima. E os acordes de 5 sons são formados pela fundamental, terça, quinta, sétima e nona. Ok? Então, estamos chegando ao final. Aí, deixa eu ver aqui. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque é importante que vocês saibam. Olha só, a característica dos acordes de 5 sons é o intervalo de nona. Tá? Que é um intervalo composto. Por que é um intervalo composto? Porque ele ultrapassa o âmbito de uma escala. Sim, ultrapassa o âmbito de uma oitava, certo? Então, depois de uma oitava já tem um intervalo composto. Então, o acorde de 5 sons é formado por um intervalo composto. Outra observação aqui, né? Ou seja, é preciso colocar sempre a nona acima da fundamental. Por esse motivo, só podemos colocar como baixo nas inversões a terça, a quinta e a sétima. Tá? A nona não pode figurar como baixo, certo? Nas inversões. Pois, se o fizermos, não será possível conservar o intervalo de nona. Ele vai ser descaracterizado, tá? Isto é, manter a nona sempre acima da fundamental. Então, a nona, por exemplo, aqui, é Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Manter esse Lá, a nona, sempre acima daqui da fundamental, certo? Que é o baixo, tá? Manter sempre a nona acima e nunca abaixo. Então, isso aqui é uma lição importante para aqueles que tocam teclado também, né? Porque quando eu toco teclado também, não apenas violão, então quando eu vejo um Dó com Mi, aí eu já faço esse Mi, que é uma inversão, né? Ou seja, o Mi vai ocupar o lugar do Dó no baixo, então eu já faço o Mi lá na região grave. Pá, Mi, Mi, aí eu faço o Dó na mão direita, normal. Então aqui eu tenho o Mi no baixo. Com a nona não pode ser assim, a nona tem que vir aqui na parte da melodia, certo? Tem que estar acima. Então a fundamental vai ser a mesma. No caso de Sol aqui, a fundamental vai ser Sol, não vai ser Lá, não vai ser a nona, vai ser a fundamental, Sol, tá? Então a nona vai estar sempre acima da fundamental, ok? Então essa é uma outra explicação que ela faz. E é isso aí, depois tem os exercícios aqui, tá? Lembrem, fundamental 2 ainda, certo? Então façam os exercícios. Ó, o que é acorde? Expliquei aqui, né? Outra pergunta aqui. De quantos sons podem ser os acordes? A gente já fez aqui, vocês já vão saber responder. Quando é que um acorde está em posição primitiva? Certo? Interessante aqui responder isso aqui. Quando é que um acorde está em posição primitiva? Quando a fundamental está no baixo. Tá? Ela representa o baixo, certo? Então, se a fundamental não estiver no baixo, aí o acorde não está em posição primitiva, está em estado invertido, certo? Não está em estado fundamental, ele está em estado invertido. Ok? Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui. Como se chama a nota mais grave de um acorde? Como se chama a nota mais grave de um acorde? É o baixo, ok? É o baixo. Muito bem, aí façam o exercício, tá bom? Isso aqui é o questionário, depois vem os exercícios aí para vocês praticarem os acordes. Próxima aula, então, nós já vamos entrar com o assunto de Fundamental 3, formação do som, ok? Então, gente, é isso aí. Aula finalizada. Bons estudos, façam os exercícios e até a próxima aula.